Olá pessoal, dando continuidade ao sistema apuração, hoje nós vamos ver o processo de geração de etiquetas. Eu tenho aqui o item, o menu etiquetas, e eu vou entrar neste item aqui para poder estar gerando as minhas etiquetas ou numéricas ou de cadastro. O processo de etiqueta é importante para eu realizar uma identificação, por exemplo, de chips aleatórios ou para fazer uma identificação do atleta. Posso estar colocando o número de peito e o chip dentro do envelope e no envelope colar a etiqueta com a identificação do atleta, como número, nome, a faixa etária ou o que você definir. O sistema ele te apresenta três modelos de etiqueta. Caso você tenha dúvida, você pode clicar no Ver Modelo. Então, ele vai te apresentar como é o formato dessa etiqueta e qual o tamanho dela. Então, ele te mostra o modelo de A4249, que são 126 etiquetas numéricas. Nós temos o modelo 6180, onde você tem 30 etiquetas por folha, ele te mostra também o tamanho, e o modelo A4360, ele tem 21 por folha e cabe mais campos nessa etiqueta. Então, para uma opção de etiqueta numérica, onde você só quer definir o número, você escolhe este modelo. Ele só dá a opção de você escolher o sequencial e por aí você consegue definir o número que você quiser. Então, eu vou gerar uma etiqueta numérica, por exemplo, de 1 a 1000. Clico em gerar etiqueta, ele vai processar essa informação de 1 a 1000. Vou ampliar aqui para vocês verem e veja só, ele já separou para mim, já gerou essa numeração com as etiquetas desejadas. Então, eu tenho de 1 a 1000, conforme eu especifiquei. Tá? Caso eu queira um modelo com cadastro, então eu tenho dois tipos. Essa aqui, ela cabe 30 etiquetas por folha, né? Então, se eu selecionar ela, automaticamente o sistema ele vai trazer um padrão de etiquetas. Esse padrão contém número, nome, descrição da faixa e equipe. Eu tenho a opção agora de sequencial e cadastrados. O sequencial ele vai gerar o número que eu determinar, ele vai lá no cadastro de atletas, vai realizar a geração dessas etiquetas e caso exista um buraco no meio desse cadastro, ele ainda também vai gerar informando atleta não cadastrados. Então vamos supor, eu quero gerar de 1 a 500, vamos confirmar, ele vai gerar, eu vou ampliar aqui para vocês, vou colocar 150 e ele vai lá no cadastro e realiza, pega as informações dos atletas e põe na etiqueta. Eu não tenho, acho que nenhum caso aqui de... Não, acho que eu tenho sim, que ele começou do 8. Vou voltar. Então, referente àquele buraco que eu mencionei, veja que o número 7 não possui cadastro, mas mesmo assim ele vai imprimir o número 7 como atleta não cadastrado. Caso você queira, ah, veja que eu tenho essa opção de impressão de etiqueta que foi realizada com certo, eu vou explicar daqui a pouco. Mas caso você queira somente os cadastrados, aí sim ele vai descartar aquele número 7 e vai gerar somente os atletas que estão cadastrados no meu sistema. Então veja que o 7 já não existe mais, né? O 5 depois vai para o 9, então ele está pegando somente os atletas cadastrados. Vou fechar novamente e agora vamos para essa opção. Ele pergunta se a etiqueta foi impressa com sucesso. Eu vou confirmar e o que vai acontecer? Uma vez que eu confirmando essa numeração, ele vai informar que existe ainda 948 atletas que não foram impressos. Se eu clicar em ver, ele vai mostrar esses atletas para mim. Isso é interessante porque se eu gerar as etiquetas, colar elas no envelope e utilizá-las,
Pode ser que daqui a algum tempo, antes da prova começar ou ainda antes da entrega do kit, que venha mais cadastro. Então, se eu realizar uma nova importação, o que o sistema vai fazer? Ele vai te informar a quantidade de etiquetas que precisam ser geradas dessa importação que eu realizei. Como eu realizei a geração da etiqueta de 1 a 500, ele sabe que ainda falta 948 atletas. Então, para imprimir somente as pendências, eu clico aqui em imprimir pendências, ponho a numeração que eu quero, que você tenha a opção de imprimir a numeração que você quer essas pendências. No caso, eu quero do 501 em diante, vou colocar até o 2000, e aí vou clicar em gerar etiquetas. Definir o número inicial de seleção de cadastros. É necessário definir a numeração para que o sistema saiba a partir de que número inicial. Ah, tá, desculpa, gente, é daqui, ó, de 501 a 2000. Esse incluir número na pendência quer dizer o quê? Quer dizer que de repente eu gerei uma etiqueta e eu extraviei, ela ficou danificada. Então eu tenho a opção de colocar ela na pendente, que o caso aqui é só gerar as etiquetas pendentes, incluo ela e ponho na minha relação. Então vamos colocar para não ficar muito grande, eu vou pôr de 500 a 600. Clico em gerar etiquetas. Então 500 entrou na minha relação de pendências. Então ele funciona dessa forma. Aí ele pergunta novamente se a etiqueta foi realizada com sucesso. Eu vou confirmar. Então veja que ele já diminuiu a minha pendência, informando que eu tenho ainda 848 atletas para serem impressos, e eu posso estar incluindo qualquer atleta na pendência. Assim como eu posso estar zerando essa pendência, começar do zero a minha geração de etiquetas, ou incluir algum atleta na pendência de alguma etiqueta que foi extraviada. Eu tenho a opção de personalizar a minha etiqueta. Então, esse padrão ele vai te sugerir que seja selecionado o número, o nome, a descrição da faixa e a equipe. Se eu quiser mais campos ou quiser campos diferentes, eu posso estar criando isso. Então, eu clico em criar ou alterar estrutura. Eu dou um limpar aqui. Tá? Eu quero uma estrutura nova. E eu vou dizer que eu vou querer, por exemplo, o número, o nome, o sexo, o nascimento, a equipe, por exemplo, ou o CPF. Eu posso gravar isso. Então, toda vez que eu criar uma nova prova, essa estrutura já vai estar gravada. Então, eu não tenho necessidade de estar incluindo novamente esses campos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, etiqueta 1. Clico em gravar. Ele informa que a quantidade máxima para essa etiqueta é de 5 campos, para esse modelo. Então eu não posso estar ultrapassando isso. Então eu vou tirar o CPF e agora eu vou gravar a minha estrutura. Ele gravou com sucesso. Tá? Aí eu preciso estar voltando para cá e selecionando o meu modelo de etiqueta. Veja que ele já mostrou aqui os campos que eu criei. E aí eu faço a minha geração. Então vamos supor que dos cadastrados, do 500 eu já imprimi. Vamos colocar do 500 ao 700, que são as pendências que faltam. Do 500 ao 700, isso quer dizer que do 500 ao 600 ele não pode mostrar porque ela já foi gerada. Ele mostrou exatamente do 601 em diante. Do 500 ao 600 eu gerei, então ele não pode me mostrar por mais que eu tenha colocado aquela numeração. Vou fechar e dizer que já foi impresso. E aqui ele já diminuiu. Assim como eu posso estar criando, posso estar criando quantos modelos eu quiser. Tá? Se eu quiser mais campos, eu posso selecionar essa etiqueta. Se eu não me engano, ele cabe mais 2 campos. Então eu posso estar criando mais etiquetas, sempre dou um limpar aqui, vou selecionando os campos que eu quero, tá? Descrição da faixa, sempre confirmando com o nome. Então, vou colocar etiqueta 2, gravar a estrutura. Ele já gravou também essa etiqueta, tá? Assim como eu posso estar alterando. Então, eu clico novamente em criar ou alterar estrutura
e posso estar alterando esse campo que eu criei. Então eu quero ainda colocar sexo, ainda colocar idade. Posso ainda definir em que posição eu quero que fique a etiqueta. Então eu clico em subir campo ou descer campo, clico em cima do campo desejado, tá vendo? E aí ele vai me definir aonde ela vai ficar. Para gravar essa estrutura aqui, já está criada como etiqueta 2, eu clico em alterar. Ele faz a alteração para mim, limpa, e para voltar novamente ao padrão, eu clico aqui. Então veja que já está definido. Então vamos supor que seja agora do 500, as minhas pendências, tá? Até o 800. Lembrando que ele não pode mais pegar do 500 ao 700, porque ele já foi impresso aqui e eu confirmei. Clico em gerar etiqueta e veja que do 701 em diante ele vai começar a fazer a minha impressão. Confirmo aqui e aqui ele diminui. Então, pessoal, é isso. Aqui eu tenho zerar pendência, que eu já tinha mencionado, que ele vai zerar todas as pendências que ficaram. Então, ele volta ao status inicial. Tá? E aqui, ao zerar o sistema vai considerar que nenhuma impressão, também é o mesmo processo, com a diferença que ele está zerando tudo. Tá? Então, aqui eu já posso estar começando do zero. Então, tudo que eu fiz foi descartado. Então, pessoal, esse é o processo da etiqueta. Tá? Com isso, nós finalizamos essa explicação de geração de etiquetas. E, por enquanto, é só. Até a próxima e até mais.